Olá, irmãos e irmãs, estamos aí mais um dia para nessa luta aí do deserto. Vamos ler agora o capítulo 3 do livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Meu nome é Johanna. Antes de mais nada, dê um link aí. Coloca seu joinha para o YouTube entender que o vídeo é proporcional a vocês, que pode vir ajudar muitas famílias. Tem muitos casais precisando da restauração do seu casamento, da sua família de volta. Se inscreva no canal, compartilha nas suas redes sociais, um ajudando o outro. O diabo vai cair por terra, certo, irmãos? Vamos lá? Capítulo 3. Tenha fé. E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Marcos 11, 22. Você tem fé ou medo? O medo será um dos grandes ataques que você precisará superar. Romanos 12, 21 diz: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O medo roubará sua fé e a ira torná-la totalmente vulnerável ao inimigo. Quando você ouve o que todos estão dizendo a respeito do que o seu marido está fazendo ou deixando de fazer, ao invés de manter seus olhos no Senhor e sua palavra, você falhará em focalizar Cristo e começará a afundar. Tenha fé na habilidade de Deus e em seu desejo de restaurar seu casamento. Novamente, leia os testemunhos de casamentos restaurados e então acredite que o seu testemunho será acrescentado a estes. Um exemplo de fé. Pedro. Leia sobre o comportamento de Pedro em Mateus 14, começando no versículo 22. Jesus pediu a Pedro que andasse sobre a água. Se ele está pedindo a você que ande sobre a água, você descerá do barco? Observe quando Pedro chama a Jesus e seguindo a palavra, logo, imediatamente Jesus falou com ele e disse para ter coragem. Então, mais tarde, quando Pedro começou a afundar e clamou ao Senhor, logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o. Mateus 14, 31. Medo. Uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: por que Pedro afundou? Mas sentindo o vento forte, teve medo. Mateus 14, 30. Se você olhar para a sua situação e para a batalha que está acontecendo, afundará. Pedro tirou seus olhos do Senhor e o resultado foi medo. A Bíblia diz que ele teve medo. Se você tirar seus olhos do Senhor, ficará com medo. Pelo contrário, olhe para Jesus e erga-se acima da sua tempestade. Quando você está em um avião no meio da tempestade e muito turbulento, quando está subindo para cima das nuvens, mais uma vez em que o avião esteja acima daquelas nuvens pretas, o voo é mais agradável. O sol está brilhando e você pode praticamente ver e sentir Deus lá. Incrivelmente, daquele ponto de vantagem, as nuvens abaixo são brancas e suaves. Seu testemunho. Outro ponto muito importante é ver o que aconteceu aos outros que estavam no barco. Você esqueceu que havia outros que não saíam do barco? A Bíblia diz: Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiro Filho de Deus. Mateus 14, 33. Você deseja permitir que Deus use você para revelar sua bondade, sua misericórdia, sua proteção e atrair outros para Ele? Há uma grande recompensa. Isso é evangelismo. Outros virão. E você, quando estiverem com problemas, porque viram sua paz, apesar das circunstâncias que enfrentam. Supere. O vento acalmou. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Mateus 14, 32. Sua batalha não durará para sempre. Esse teste foi necessário para tornar Pedro forte o suficiente para ser a rocha que Jesus falou. Mateus 16, 18. Satanás e outros trabalhando para ele dirão que você ficará na provação até que caia fora ou desista. Deus nunca teve a intenção de deixar-nos no vale da sombra da morte. No Salmo 23 está escrito que nós andaremos pelo vale da sombra da morte. Satanás quer que pensamos que Deus deseja que vivemos lá. Ele quer pintar uma imagem de desesperança. Deus é a nossa esperança. E a esperança é a fé em sua palavra que tem sido plantada em nossos corações. Fé. Abraão,
O segundo exemplo é quando Abraão estava com 90 anos e continuava sem filhos que Deus havia prometido. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança, Romanos 4,18. Isso não é bom. Mesmo quando toda a esperança se foi, ele continuou acreditando em Deus e em sua palavra. Nós temos que fazer o mesmo. Haja segundo fé que você tem. E Jesus disse: por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé com um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Se você carece de fé, deve pedir a Deus. Há uma batalha até mesmo pela nossa fé. Milita a boa milícia da fé. 1 Timóteo 6,12. E combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. E não podia Jesus fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado na incredulidade deles. Mateus 6, 5, 6. Quando o Senhor impuser suas mãos sobre você e sobre o seu casamento, ele ficará admirado de sua incredulidade? Imitadores da fé. Nós faremos bem se imitarmos aqueles que na Bíblia demonstraram fé. Você pode encontrar o corredor da fé no capítulo 11 de Hebreus. Precisamos agir nas promessas de Deus, mas sejais ilimitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Muitas mulheres que seguiram os princípios apresentados neste livro obtiveram vitória em seus casamentos problemáticos ou até destruídos. Seu testemunho irão encorajá-la na fé. Acredite, com o hino que diz: o que ele fez por os outros, ele fará por você. Dúvida destrói. Coração dobre ou duvidoso. Você não deve ser uma mulher de coração dobre. Sua mente não deve hesitar ou duvidar de Deus. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e é lançada em uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá ao Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, 6, 8. Odeia os pensamentos vãos, mas ama a tua lei. Salmo 119. Se você tem problema de coração dobre, precisa ler e meditar a palavra de Deus, que é a única verdade. Você tem que se separar de qualquer pessoa que continue e dizer-lhe coisas contrárias ao desejo de restaurar seu casamento. E você precisa falar a verdade com todos, sempre sobre sua fé na habilidade de Deus e sobre seu desejo de restaurar seu casamento. Fé em obras. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mostre aos outros que você tem fé através de suas ações. Se você acredita que seu marido vai voltar para casa, haja como tal. Deixe seu lado do armário vazio, seu lado da cama vazio, sua mesa de cabeceira vazia e garante que você use sua aliança de casamento. Mas o homem vão, queres tu saber que fé sem obras é morta. Tiago 2,20. Se você acredita que o que está orando vai acontecer, comece a tratar essa pessoa como se já tivesse sido transformada. Não vá diante de Deus, não se mude. Não compre uma casa pensando que é para você e seu marido quando ele voltar. Ao invés disso, espere nesse lado do Jordão. Não entre em terra prometida sem seu marido. Deus é Deus de esperança. A urgência é normalmente utilizada pelo inimigo. Firme sua fé. Lembre-se daqueles que superaram e então receberam a vida abundante de Deus prometeu, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumpram entre vossos irmãos e no mundo. Compartilhe-os com sua família e amigos que duvidam que seu casamento pode ser salvo e que seu marido pode ser transformado por Deus. Como aumentar sua fé? A palavra. Como podemos ganhar ou aumentar nossa fé? A fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Leia a sua palavra e o testemunho de outros. Cerque-se de mulheres fiéis que creiam junto com você.
Aquelas que permanecerem firmes em Deus irão ensiná-la e apoiá-la. Muitas vezes descobrimos que quando você sente como se não tivesse fé, deve compartilhar um pouco que ainda lhe resta. Ligue para alguém que você sinta que precisa de encorajamento e dê-lhe o resto de sua fé. Você desligará o telefone regozijando-se, porque Deus a encherá de fé. Leia 1 Reis 17, 12 e 15, para lembrar-se que da viúva que deu seu último bolo para Elias e o milagre que ela recebeu. Muitos vêm a nós pedindo ajuda e falham em colher um casamento restaurado, porque sentem que são incapazes de plantar na vida de outras pessoas enquanto estão lutando para salvar seus próprios casamentos. Isso não é bíblico, é o contrário dos princípios de Deus. Deus usou a mim e as outras poderosamente enquanto ministrávamos a outros em nossa dor e carência, e Deus abençoou nossos esforços com casamentos restaurados. Obediência. Não esqueça que a obediência a Deus é o modo supremo de alcançar a vitória. Não esqueça o que Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21, 23. Se você pratica ou continua fazendo o que agora sabe que é contrário aos princípios bíblicos, seu casamento não será restaurado na vontade de Deus. Se seu coração a convence de que não está fazendo a vontade de Deus e que não está seguindo os princípios de Deus indicados nesse livro, então é claro que você não terá confiança e fé para receber seu pedido de Deus. Peça a Deus para quebrantá-la e até sua vontade se tornar a vontade de Deus. Você deve esperar. Espere pelo tempo de Deus. Deus parece trabalhar em uma coisa de cada vez. Nós temos que trabalhar com Ele, em seu tempo. Isso não significa que temos que esperar para orar. Apenas significa que temos que esperar por Deus para mudar a situação no tempo certo. Graças a Deus que Ele não atira através do convencimento todos os meus pecados em cima de mim de uma só vez. Apenas use o tempo enquanto você espera para orar. Muitas vezes a batalha continuará a seu favor. Podem haver muitas batalhas que temos que lutar e vencer na guerra por nossos casamentos. Lembre-se, quando a batalha é do Senhor, a vitória é nossa. Temos o conforto de saber que Ele nos ouve imediatamente, mas a resposta pode parecer lenta. No livro de Daniel, um anjo falou com ele e deu-nos esses slides. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa de tuas palavras. Mas o príncipe do rei das Pérsia me resistiu 21 dias. Daniel 10, 12 e 13. Pode levar algum tempo para vencer as batalhas, portanto não fique cansada. E vós, irmãos, não vós cansais de fazer o bem. Segundo Tessalonicenses 3,13. Compromisso pessoal. Permitir a Deus transformar-me. Baseado no que aprendi sobre a palavra de Deus, comprometo-me a buscar a Deus e sua palavra para aumentar minha fé e sua habilidade para restaurar meu casamento. Vou combater o medo, colocando meus olhos em Jesus, o autor e consumidor da minha fé. Termina agora o 3º capítulo. Já já a gente coloca o 4º capítulo do livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Irmãos, tenha fé, não medo. Faça o casulo da sua borboleta, faça ela nascer. O seu casamento vai ser liberto, vai ser restaurado. Compartilha aí, dá um joinha pra gente no nosso canal. Um beijo a todos.